Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Família, só Jesus na causa. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, um privilégio, é um prazer estarmos aqui para esse nosso momento de leitura diária com o missionário, aonde nós juntos, eu daqui, você daí, todas as manhãs estamos juntos, lendo a palavra, meditando, aprendendo e fortalecendo a nossa fé. Eu acredito que assim como para mim, para você também tem sido assim, momentos maravilhosos, esse momento que nós passamos juntos. Querido, é muito bom, é prazeroso lermos, meditarmos e aprender a palavra de Deus. Agora ouça, não é só aprender, nós precisamos aprender e aplicá-la, não na vida do outro, mas na minha vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa. Você que já faz parte da família, deixa aí rapidinho o like, é ligeiro e não custa nada para você, é de graça. Comente o vídeo, compartilha o link com mais pessoas e também você que não é inscrito, inscreva-se se assim desejar no teu coração. Se inscrever, ative o sininho das notificações, marca a opção todas, assim você vai ser informado todas as vezes que tivermos novidade no canal. Também, você, se mesmo que não se inscreva, mas assistiu, deixa o like, vai nos ajudar e muito. Ontem tivemos uma palavra tremenda sobre família e hoje vamos continuar, porque hoje é a vez de falarmos também dos filhos. Ontem falamos do marido e da esposa, o dever de cada um, o papel de cada um, e hoje também falaremos do lar cristão, filhos e pais. Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, olha, ouça com muita atenção. E queridos, a minha oração é que você absorva as riquezas desta palavra, como foi a de ontem, tem sido todas, e aplique na sua vida. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ser um esposo abençoado? Uma esposa abençoada? Filhos abençoados? Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. Chame Jesus para fazer parte da sua família. Chame Deus para fazer parte da sua família. Dê permissão ao Espírito Santo para conduzir o seu lar, e o teu lar será um verdadeiro lar de paz. Isso não significa dizer que mesmo um lar de paz não tenha discussões. Acredito eu que isso é impossível, ou quase impossível, ter uma família, um casal, que de vez em quando não tenha lá os seus arranca-rabos, como a gente chama aqui, né? As discussões, e isso até serve para apimentar o casamento. Meu pai dizia que o bom da discussão é a reconciliação. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, o lar cristão, pai e filhos, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema. Filhos, aqui é para os filhos. Você é filho? Tem pai e mãe ainda? Então, é para você. E aplique, porque o que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui é o primeiro mandamento para os filhos, e esse mandamento acompanhado de promessa. Então, o primeiro mandamento com promessas é esse na qual a palavra de Deus vai ensinar para os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, você, filho, não pode ser obediente a Deus e desobedecer os teus pais, sabe? Não pode. Você tem que... A prova de que você é uma pessoa temente a Deus é os seus comportamentos, sabe? Para com os outros, principalmente para com os seus pais.
Porque, ouça, os pais, ainda que não muito dado de sabedoria, porque, ouça, ninguém tem sabedoria se de Deus não vier. Eu disse no vídeo, 3 dias atrás, que a inteligência todo ser humano tem. Sabedoria só pode ter quem de Deus recebe. Então, ouça, mas mesmo muitas das vezes, faltando sabedoria aos pais, eles sempre vão querer o bem para os filhos, sabe? Eu sempre digo que quando nós éramos menores de idade, meu pai, às vezes, a palavra dele era uma ordem. Isso não era às vezes, era a palavra que saía da boca dele, era uma ordem, era um mandamento para os filhos. E quantas vezes nós queríamos fazer algo, como ir para as festas, para as bebedeiras, ele não deixava, e o que a gente dizia era, um dia eu fico de maior. Queridos, e hoje eu digo o seguinte, foi uma das piores etapas da minha vida, foi quando eu fiquei de maior. Porque no lar, essa ideia, não sei de onde nasceu, que quando você fica de maior, você é dono do seu nariz. Para mim foi a pior etapa da minha vida, foi quando eu fiquei maior de idade. Porque aí conheci o mundão, mergulhei no pecado, assim, igual uma pessoa que está muito faminta diante de um prato de comida, e isso me levou à ruína, meu irmão. Glória a Deus que Jesus me achou. Eu fui achado por Jesus com 33 anos, mas quem me conheceu antes sabe como eu era. Só graça e misericórdia do Senhor. Ainda bem que para Deus, que é nosso Pai, nós nunca, jamais vamos ficar de maior. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Então, filhos, ouça aqui, eu não tenho mais pai. Pai biológico, meu pai já faleceu, tem 14 anos. Mas ouça aqui, você que ainda tem pai, zele, sabe? E aqui é pai e mãe. Glória a Deus, eu ainda tenho mãe. Então, zele, honre, ame, trate com amor e carinho, porque eles foi quem deram duro, meu irmão, para não faltar o pão de cada dia para você, sabe? Então, ame seu pai, ame a sua mãe, zele. Estamos vendo uma geração, essa da agora, uma geração que não honra pai e mãe, uma geração que não ama pai e mãe, uma geração rebelde, teimosa, respondona, sabe? E, infelizmente, essa é a cara da sociedade hoje, na maioria dos casos. Mas você que está aí do outro lado agora, honre o seu pai e a sua mãe. É o que a palavra de Deus diz aqui no verso 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem para você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Quer viver muito? Quer viver muito e viver bem? Começa como você vive, sabe? O quão você tem de disponibilidade para que no Senhor você seja obediente aos seus pais. E vocês, pais, agora aqui é para os pais, ouçam, não provoquem os seus filhos a ira, não acenda a ira dos seus filhos, sabe? Porque tem pai também que só sabe dar burdoada, não sabe tratar o filho com amor, não tem tempo para sentar, conversar com os filhos, orientar. Irmãos, ouça, a educação, ela começa em casa. Ela começa em casa. A escola é para aprender a ler, escrever e ter formatura. A educação é berço, é lá. E ouça, não é você sendo um brutamonte que vai ensinar teus filhos. Converse, gaste tempo. Irmãos, eu sou de um tempo, eu tenho saudade disso. Eu sou de um tempo, nós morávamos no interior, não tínhamos nem energia em casa, era na lamparina. E quando era à noite, a gente terminava nosso como chama aqui na nossa região, a labuta do nosso dia a dia, sabe? Os filhos tomavam banho, os pais, a gente jantava, porque janta cedo no interior, e terminávamos de jantar, fazíamos uma roda ali, né? A gente não tinha nem onde sentar, minha mãe fazia esteira. Quem aqui viveu isso sabe. Minha mãe fazia esteira, ela fazia aquelas tranças, das tranças fazia esteira. Aí sentava meu pai e minha mãe num tamborete, que é uma cadeirinha de madeira com couro em cima, e os filhos aí em roda no chão. E ali a gente parava para ouvir nossos pais. A educação, a orientação, o pai ensinava, meu filho, não roube nada de ninguém.
Aqui chama não pegue no que é alheio, que é a mesma coisa de não roubar. Não pegue no que é alheio, respeite os mais velhos. Não passava ninguém na nossa casa que a gente não tomasse a bênção, sabe? Todo mundo mais velho que a gente era senhor, senhora na escola, até o vigia, diretora, merendeira, zeladora, tudo a gente chamava de tio e tia, porque nossos pais ensinavam. Os pais ensinavam os filhos a serem homens e mulheres de verdade, honrados. Como esse tempo acabou, irmão, chegou a televisão, chegou a internet, chegou o aparelho celular, tirou isso das famílias, por isso que nós estamos vendo o declínio das famílias hoje no nosso dia a dia, nos dias em que nós estamos vivendo. E ali nós sentávamos, quando era no inverno, na safra dos milhos, meu pai cedo quebrava o milho, deixava ali, à noite a gente ia assar, sabe? Fazia aquele fogo no chão, no final, quando o fogo parava as labaredas, ficavam as brasas, aí a gente assava milho, comia, isso era uma delícia. A gente aprendia, nossos pais ensinavam, e mesmo eles sendo leigos, sabe? Lições que a gente carrega para toda a vida. Lições que moldavam o nosso caráter, sabe? Éramos formados para ser homens e mulheres de verdade. Tempos maravilhosos. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Traga Jesus para a sua casa, para que por meio dele você eduque e ensine o valor da vida dos teus filhos. Olá, cristão, servos e senhores. A Bíblia tem ensino para toda a classe da sociedade, irmão. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor. Aqui serve para o empregado. Depois que eu aceitei Jesus, querido, eu sempre tive isso na minha mente. Se meu patrão tiver, eu vou me doar ao máximo. Se ele não tiver, eu vou me doar em dobro. Porque não é para ele que eu estou trabalhando, sabe? Não é a ele que eu estou honrando se eu não honrar. Se eu não honrar o meu patrão, eu estou desonrando a Deus. Ouça, pegue essa visão. Quando na ausência do seu patrão você não trabalha, sabe? Você está desviando a sua conduta e roubando o tempo do trabalho que você poderia estar se doando. E ainda desonrando a Deus por meio do seu trabalho, sabe? Então, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, seja sincero, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Olha aí. Tem pessoas que quando é o encarregado ou o patrão está por perto, trabalha igual um maluco, meu irmão. Na hora que sai de perto do patrão ou do encarregado, não faz mais nada. Você está desonrando ao Senhor. Isso não é para um crente. Isso não é para um cristão que honra a Deus, irmão. Não. Se você até aqui está do outro lado e viveu assim, pare com isso imediatamente. A palavra de Deus manda nós honrarmos os nossos patrões, sabe? Somente, não façam isso só quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo que vocês são, fazendo de coração a vontade de Deus, porque é a Deus que servimos. Servimos com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para a pessoa. Ah, missionário, mas meu patrão é ímpio, mas é o seu patrão, não importa. Deus não está classificando a religião ou o segmento do teu patrão, mas ele está mandando você honrá-lo, independentemente de se ele confessa ou não a mesma fé que a sua. A sua ação, o seu comportamento, o seu trabalho vai fazer ele te ver como uma pessoa diferente. Aleluia. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor,
Seja servo, seja livre. Aleluia. E vocês, senhores, agora que é para os patrões, é para os senhores, façam o mesmo com os servos. Não explore. Não faça do seu empregado um escravo seu. Sabe? Não, faça o mesmo com o seu servo, deixando as ameaças de lado, sabendo que o Senhor, Jesus Cristo, Pai, Deus, tanto deles como de vocês, está nos céus. E que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata bem você porque você tem dinheiro. Não. Deus não precisa do que você e eu temos. Não. Não precisa. Ele é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo. Sabe? Eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quero. Não, irmão. Deus está te vendo. Então, trate bem também os seus empregados. Quando em um ambiente de trabalho há esse zelo do empregado com o patrão e do patrão com o empregado, as coisas andam. Eu já trabalhei muito de empregado, irmão. Morei quase 12 anos no Rio de Janeiro. E fora o Rio, tive muitos trabalhos por aqui. Mas eu sempre procurei dar o meu melhor nos meus trabalhos. Porque não é o homem que eu estou honrando, é a Deus por meio daquilo que eu faço, sabe? Então, cuidado como você tem se comportado no seu dia a dia, quando os olhos de quem tem autoridade sobre você não está te vendo. Agora, cuidado também a você, patrão, quando você se dirige ao seu empregado, sabe? Porque o mesmo Deus que vê o empregado é o mesmo que vê o patrão. O mesmo trono que julga um, julga o outro. A mesma régua que Jesus usa para medir um, mede o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Ouça, você não vai impressionar Deus pelo que você tem ou faz fora do corpo. Claro que não. A gente vai ver ali Gênesis 4, quando Abel e Caim oferecem uma oferta a Deus. Ouça, o que agradou a Deus em Abel não foi a oferta. Que é isso, missionário? Leia o texto. Agradou-se Deus de Abel. E quando ele agrada-se de Abel, automaticamente ele se agrada da oferta. Ao mesmo passo que não se agradou Deus de Caim. E sucessivamente da sua oferta. Sabe? Não foi o que foi dado a Deus, mas o coração de quem deu a Deus. A intenção por trás da ação. Deus não se impressiona com as suas ações, irmão. Não há nada que possamos fazer para impressionar o Senhor, porque Ele sabe de tudo que você vai fazer. Aliás, Ele sabe até da intenção pela qual você está fazendo. A intenção que está movendo você a fazer. Talvez você faça tanto para Deus, que Deus não se agrade, porque a intenção é errada. Sabe? Às vezes Deus se agrada de quem faz muito pouco com a intenção correta do que quem faz muito com a intenção errada. É melhor você fazer muito, mas com a intenção correta. Porque aí Deus se agrada. Deus não quer se agradar do que você. Deus quer se agradar de você. Então, cuidado como você tem vivido até aqui. Se tem desonrado o patrão, comece a honrar. Se você tem desonrado o seu empregado, comece a honrar. Isso serve para qualquer camada da sociedade. Hein? Glória a Deus. Vamos orar. E assim também, filhos, honram os pais. Pais, honram os filhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, palavra abençoada, tremenda, poderosa. Como a tua palavra é maravilhosa. Ela nos ensina em todas as áreas das nossas vidas como nós devemos viver. E quando nós praticamos a tua palavra, seremos cristãos bem-sucedidos. E esse bem-sucedido significa dizer que vamos ter dinheiro em abundância. Ter dinheiro nem sempre é ser bem-sucedido. Porque a maior riqueza não está em bens materiais. Pai, a maior riqueza está em ter a tua presença. A maior riqueza está em viver na tua presença. A maior riqueza está em ter a presença do Pai, do Filho, nem nós, na pessoa do Espírito Santo. Porque, como disse o meu mestre, Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da alma? Sabe, o bem mais precioso que nós temos nesta vida não é dinheiro, não é casa, não é carro, mansões. O bem mais precioso que temos nesta vida é a nossa salvação. Glória a Deus, porque ela
nos levará para viver a eternidade com o Senhor. Aleluia! O que adianta ter tudo nesta vida não ser conhecido do Senhor, Pai? É o que diz a tua palavra. Queremos ser conhecidos de ti, para quando naquele dia a trombeta soar, possamos ser achados de pé à espera de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que esta palavra tenha ajudado a você a viver de um modo diferente de hoje em diante. Sabe? Chegou até aqui, não deixou o like, não faça isso. Sair do vídeo sem deixar o like. Deixa o like, comente o vídeo, se você quiser, sabe? Um comentário, uma pergunta, um amém, glória a Deus. Um testemunho, se você quiser ser livre para testemunhar também. De repente você estava vivendo errado até aqui, nessa área que nós falamos hoje, e você vai se corrigir, então comenta aí, olha, essa palavra me ajudou, porque eu estava vivendo totalmente equivocado. Quando o meu patrão saía, eu me escondia. Quando ele chegava, eu ia trabalhar. Não faça isso não. Amém? E além de deixar o like, comentar, compartilha com mais pessoas. Não é inscrito? Vem se juntar a nós, faça parte dessa família, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine o teu dia, a tua mente, tua casa, a tua família, para que você viva a vontade do Senhor sobre você. E dele, em tudo ele, te prospere. Em nome de Jesus. Graças a Deus.